como minha primeira testemunha, o senhor Benjamin Natai. Obrigado. O senhor Natai é formado pelo MIT. É israelense e é um homem que já escreveu bastante sobre essa questão que está diante desta casa esta noite. Senhor Natai, a questão da autodeterminação é o cerne do conflito no Oriente Médio? Não, eu não acredito que seja. O verdadeiro cerne do conflito é a infeliz recusa árabe em aceitar o Estado de Israel. E eu acho que, como mencionamos antes, durante 20 anos os árabes tiveram tanto a Cisjordânia quanto a faixa de Gaza, e se a autodeterminação fosse, como agora dizem, o cerne do conflito, eles poderiam facilmente ter estabelecido um Estado palestino naquela época, mas não o fizeram. Então, quando a questão surgiu? Bem, durante 20 anos, não ouvimos uma palavra sobre autodeterminação. E, na verdade, o que ouvimos, nós que vivíamos no Oriente Médio, era sobre jogar os judeus no mar. Agora, depois de 1967, sob a liderança da OLP, a estratégia linha dura mudou para adotar um slogan moderado, mais disfarçado, que, agora falava primeiro em um Estado democrático e secular e depois o substituiu por autodeterminação palestina. Mas o que isso realmente significa, ao contrário do que o Sr. Arouri disse, sobre 1977 ser um ano de mudança nos objetivos da OLP, deixe-me citar o que o Escritório de Informações da OLP disse a um jornal holandês em 1977, em 5 de maio. 77? 5 de maio de 1977. Sim. A declaração foi muito simples. Nosso objetivo continua sendo a destruição do Estado sionista de Israel. Então vamos lembrar que o que estamos discutindo aqui não é a tentativa de construir um Estado, mas de destruir um. Os palestinos têm direito a um Estado separado? Bem, O senhor Ajami de Direitos Humanos. Bem, eu acho que é. Não, eu não acho que eles tenham, mas acho bastante instrutivo que os palestinos que invocam o direito de autodeterminação, que é um atributo de nações separadas, sejam justamente aqueles que se definem como parte da nação árabe. Agora, ninguém está negando que existam árabes palestinos. Há um árabe palestino muito distinto sentado bem ao meu lado. Mas os próprios palestinos, na Carta Nacional Palestina, logo no primeiro artigo, dizem que o povo da Palestina, cito, faz parte da nação árabe. Bem, vamos olhar para a nação árabe. Ela tem 21 estados, uma área aproximadamente do tamanho dos Estados Unidos e 1/6 de toda a riqueza mundial. Agora, some a isso o fato de que já existe um Estado palestino, que é a Jordânia, cuja população é composta em 60% por palestinos. Acho bastante interessante que Yasser Arafat e o rei Hussein, que são inimigos ferrenhos, concordem em uma coisa, que a Jordânia é um Estado palestino. Então, do que estamos falando é de uma demanda por um 22º Estado árabe e um 2º Estado palestino. Tudo isso. O que fazer com os palestinos na Cisjordânia? O que fazer a respeito, na sua opinião? Bem, eu acho que os palestinos na Cisjordânia vão receber todos os direitos humanos, todos os direitos civis, como nenhum árabe recebe no Oriente Médio. Nenhum árabe, absolutamente nenhum, tem todos os direitos humanos ou o direito de votar para seu próprio governo. Aqueles árabes que viviam em Israel dentro das fronteiras pré-67 são os únicos árabes no Oriente Médio que têm esse direito, e eu sou totalmente a favor de que os mesmos árabes que vivem na Cisjordânia e na faixa de Gaza recebam esse direito no acordo de paz final. Paz no Oriente Médio? Por favor, seja bem breve. Sim, eu realmente espero que sim. Olha, eu tenho 28 anos. Tive que defender meu país em 2 guerras e em muitas batalhas. Ninguém quer a paz mais do que Israel, mas o obstáculo no caminho para a paz é essa exigência de um Estado da OLP, que significará mais guerra, que significará mais violência no Oriente Médio. E eu acredito sinceramente que se essa exigência for abandonada, podemos ter uma paz real e genuína. Obrigado. Obrigada. Senhor Natai,
Você disse a todos que os palestinos na Cisjordânia e na faixa de Gaza terão plenos direitos humanos. Você poderia me dizer como isso é compatível com a presença de forças israelenses no meio deles? Bem, os árabes que vivem agora os árabes que viveram em Israel, 400 mil deles, 400 mil, entre 1948 e 67, como eu disse antes, certamente desfrutam de plenos direitos humanos. E como eu disse, Israel. Estou falando dos árabes na Cisjordânia e na faixa de Gaza. se você me permitir, vou responder à sua pergunta, senhora Jami. Por favor. Os árabes que vivem em Israel são os únicos que têm direito a votar em seus governos, os únicos que têm representantes em um parlamento em todo o Oriente Médio. Agora, é verdade que a Cisjordânia e a faixa de Gaza estão passando por um período de transição. Na verdade, nenhum governo árabe esteve disposto a negociar até agora sobre esse período de transição. E eu acho que, quando o período de negociações terminar, não há razão para que, sob cidadania jordaniana ou israelense, esses árabes não tenham todos os direitos humanos, o direito de votar em seus representantes, assim como os árabes em Israel têm, e como espero que todos os árabes do Oriente Médio tenham um dia. Senhor Natai, o próprio Estado de Israel aceita que o povo da Cisjordânia e da faixa de Gaza tem o direito de votar sobre o futuro que escolher? Bem, senhora Jami, eu apenas, delineei que no caso de este processo de negociação continuar. Tenho certeza de que estamos falando de uma eventual cidadania de algum tipo, seja jordaniana ou israelense ou em qualquer outro acordo, no qual essas pessoas certamente votarão. Então, Natai, você se deu o direito de determinar que é israelense, mas também se deu o direito de negar a outra entidade, o que eu acho que não é de alguma forma consistente com a prática global neste momento, não é? Senhora Djami, eu nunca rejeitei outra entidade, nem jamais declarei minha intenção de destruí-la, muito menos os árabes palestinos, com quem desejo fervorosamente viver em paz. Tudo o que estou dizendo é que são os próprios árabes palestinos, seus líderes, Arafat, Hussein, que Maurice, Abraham citou antes, Farfarou Vadumi, o homem número 2 na OLP. Esses são os que dizem que são parte da nação árabe. Esses são os que dizem que já tem um Estado palestino. Não tenho o direito de estabelecer uma segunda casa na minha porta, o que ameaçaria a minha existência. Não existe direito algum. Ok. Senhor Natai. Você parece um israelense muito patriota. O fato da dependência de Israel dos Estados Unidos para manter sua ocupação na Cisjordânia e em Gaza não o incomoda em nada? Senhora Djami, Você me perguntou como um israelense patriota e responderei como alguém que lutou no Oriente Médio. Uma das coisas que eu acho única sobre Israel, em relação a todos os aliados dos Estados Unidos, é que talvez seja o único que tem se cuidado sozinho até agora. E eu diria que, na verdade, não é uma via de mão única, Israel apenas recebendo dos Estados Unidos. Israel está oferecendo aos Estados Unidos um negócio extraordinário no Oriente Médio. É o único aliado democrático e estável em quem os Estados Unidos podem confiar. Senhor Natai, considerando que você é sionista e está comprometido com um Estado judeu, dado o fato de que previsões demográficas indicam que haverá uma maioria árabe dentro das atuais fronteiras de Israel, isso não desafia as bases do próprio Estado ao qual você está comprometido? Bem, eu sei dos últimos números populacionais que mostram uma diminuição na taxa de natalidade árabe, particularmente na Cisjordânia e na faixa de Gaza, como resultado do ensino superior e da educação universal para mulheres que não existiam antes de Israel, antes de 1967. Agora, se você me perguntar, eu rejeitaria os palestinos ou os árabes que vivem em nosso meio? Ridículo. Claro que não. Eles são cidadãos de Israel. Cisjordânia e Gaza. Veja bem, ainda estamos voltando ao cerne da questão. Sim. Qualquer que seja o acordo final, essas pessoas devem ser livres para se multiplicar como desejarem. Acho que está escrito na Bíblia, multipliquem-se e sejam frutíferos. Acho que essas pessoas deveriam ter esse direito. Eu não vou começar a impor um programa de controle de natalidade sob nenhuma circunstância. Obrigado. Com essa injunção bíblica, funciona assim. Senhor Abrão, mais uma pergunta para o senhor Natai. Senhor Natai, já que o assunto é o que os Estados Unidos devem fazer, posso lhe perguntar se poderia resumir por que, na sua opinião, os Estados Unidos deveriam se opor à criação de um Estado da OLP?
Acredito que os Estados Unidos deveriam se opor à criação de um Estado palestino por vários motivos. A primeira é que é injusto exigir a criação de um 22º Estado árabe e um segundo Estado palestino às custas do único Estado judeu. Acredito que isso também frustraria as esperanças dos palestinos moderados que realmente querem chegar a um acordo de paz com Israel. Obrigado. Senhor Adjami? Senhor Adjami, outra pergunta. Senhor Natai, como alguém que diria que acredita na democracia, o senhor acredita que Israel pode continuar como um estado de guarnição e ainda permanecer um estado democrático? Senhor Adjami, ou o senhor não ouviu o que eu disse antes, ou, para seu benefício, vou repetir novamente. Não, Israel não pretende continuar sendo um estado de guarnição. Israel quer viver em paz e quer estar seguro. Se isso envolver manter garantias militares, nossas próprias garantias militares contra a destruição, das pessoas que nos cercam, sim, acredito que devemos lutar por nossa sobrevivência. Se for preciso, lutarei novamente, mas espero que não seja necessário. Obrigado. Obrigada, senhora Adjami. Senhor Natai, obrigado por estar conosco.